O Brasil, de longe, é a economia mais relevante e mais avançada de vendas conversacionais. Faz parte do DNA do brasileiro, né, de buscar conversar e de resolver as coisas através do WhatsApp. Fala pessoal, boa tarde. Alexandre Chaves, sócio da Aldas, e a gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast de Dono para Dono. O podcast que foca em empreendedores com histórias incríveis, com negócios super impactantes e que a gente, evidentemente, vai extrair o máximo daquilo que não está escrito e publicado por aí. É o famoso lado B, né? O lado A todo mundo sabe, a gente quer descobrir o lado B, tá? E hoje a gente tem um prazer de receber quem seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Bom, muito prazer pelo convite, é uma honra estar aqui com você também. Legal, legal. O Ken, sem delongas, cara, queria muito já de cara te fazer perguntas sobre a tua empresa, Beleza, que tô super curioso para entender aí tudo o que você vem fazendo. fechou, vamos lá. Manda bala, pode. O que efetivamente o teu negócio faz, né? Qual o impacto ou serviço que ele faz, diferente do que eventualmente o mercado, enfim, contar pra gente um pouco sobre o que te trouxe até aqui e o que você está fazendo impactando a vida das pessoas hoje. Boa. Bom, eu sou cofundador da Scali. Scala é uma empresa que constrói agentes de IA para vendas conversacionais. Então, a gente trabalha principalmente com empresas enterprise que têm jornadas de vendas complexas e a gente constrói uma agente de IA na nossa plataforma para ajudar eles em impulsionar resultados de vendas e reduzir custos operacionais que eventualmente você tem com equipe de vendas tradicional. Legal. Isso daí, hoje você faz isso, é, é um negócio relativamente novo, né? Na verdade, a Scali já tem um tempo no mercado, então Quanto tempo? a gente começou em 2013 como uma agência de marketing digital. O que a gente tem em comum ao longo desses anos é que a gente sempre ajudou empresas chegar mais no futuro e utilizar as tecnologias novas para conseguir vender mais. Então, mais recentemente, nos últimos 2 anos, a gente tem focado bastante em IA generativa, porque tem um potencial imenso que ainda não está sendo capturado pelas empresas. Mas em versões do passado, a gente já ajudou integrando dados do funil de marketing até vendas para fazer mais vendas. Quando o mundo migrou mais para vendas conversacionais, a gente também ficou lá na fronteira com vendas pelo WhatsApp, que na época era uma novidade também. E hoje, eu acho que a maior demanda está em como que a gente evolui além dos chatbots ou de EPS, né, que são as empresas de serviço mais tradicional que ajuda empresas a vender mais. Ah, interessante. Quando você fala, sobre evoluir em relação aos chatbots e coisas do tipo, o que que o teu efetivamente faz diferente em relação ao chatbot? Sim, então a gente tem uma plataforma de IA, a Uhum. nosso agente chama Isa. Então é uma agente de IA que a gente constrói no processo de implantação, que são os primeiros 30, 45 dias. A gente treina esse agente na base de conhecimento do nosso parceiro, tudo desde tom de voz, argumentação, tudo que precisa, política comercial, e daí a gente coloca no ar muitas vezes para evoluir além de um modelo determinístico que você tem com o modelo chatbot. Interessante. Ok, tô vendo um sotaque aí um pouco diferente, cara. Você é de que origem? A minha mãe é japonesa, meu pai é americano, Ah, que legal. então eu acho que isso acaba marcando bastante a minha forma de pensar sobre negócios e vida. Mas eu tô no Brasil já desde 2013. Mas se eu 2000 empolgar muito, eu acho que às vezes saltam umas palavrinhas em inglês. não tem não tem problema. E aí 2013 você quando chegou aqui, você diretamente foi com o teu processo de agência de marketing, Sim, e aí de lá você vem então passando por uma mutação, por uma transformação.
E aí até chegar nos dias atuais com a Scale. Exato. Então, acho que 2013 foi a primeira onda de startup, né, dessa última fase, né? Então, tinha muitos gringos aqui. O começo de venture capital também estava em 2013. E eu e meu sócio, que é um outro americano, a gente chegou, ficou encantado pelo Brasil. E a gente viu que tinha muita oportunidade para melhorar a experiência de compras. Então a gente viu que o setor financeiro, telecom, serviços básicos, a gente tinha muito dificuldade até de adquirir. E a gente começou a pensar, poxa, tem muita oportunidade para ajudar marcas em conseguir modernizar as suas experiências de vendas. E isso deveria se traduzir numa LTV maior, além de mais conversão, mais eficiência. Então, foi ali que a gente começou na parte de SEO, que é a parte orgânico, né, de resultados. Sim. Mas ao longo do tempo a gente começou a ver que empresas aprenderam como fazer o SEO, tinha muito mais dificuldade em fazer conversão. Então, eu diria, os últimos 7, 8 anos, a gente está muito focado, completamente focado, na verdade, na parte de vendas. Então, começou com a origem de marketing, mas hoje em dia, acho que o nosso maior expertise está em como aproveitar ao máximo os leads que as empresas geram. Legal. Hoje vocês se apropriam de parte do resultado? Assim, dá para falar se o Sim. modelo é esse ou não? Uma coisa que nos incomodou na época é que a gente viu que os principais fornecedores na época cobravam um fee fixo ou pelo gasto em mídia ou por pessoa. E a gente sempre achou o modelo mais justo é cobrar por resultado. Então, desde o começo, a gente teve um modelo que é outcome-based, e hoje em dia você começa a escutar muito mais que o futuro de pricing está indo para o outcome-based. Né? A gente acabou de viver uma jornada grande de SaaS, que cobrava por licença e depois consumo. Mas cada vez mais com a gente de IA mais habilidoso, você começa, empresas querem contratar o resultado desses agentes e não apenas a infraestrutura, né? Claro, com certeza. Hoje qual que é o nicho do mercado que você hoje foca na tua Legal. solução? A gente foca em alguns setores que têm características parecidas. Primeiro é telecom. Telecom. Então, telecom, você tem produtos de banda larga, móvel, várias combinações de produtos. A gente depois foi para serviços financeiros. Então, produtos como financiamento alto, empréstimo com garantia. São os tipos de produtos que são mais complexos para fazer uma venda simples digital e num carrinho. Então, geralmente tem uma natureza de argumentação e mais complexidade durante a jornada para reativar os leads e trabalhar bem para conseguir converter o máximo. Sim. E essa mancha de mercados de regiões mais aquecidas, né? Sudeste deve liderar isso, né? Com É, certeza. é provavelmente a região que mais clientes você deve ter. Sim, até porque eu acho que os nossos clientes são marcas enterprise que são B2C. Tá. Geralmente tem sede aqui em São Paulo. Geralmente tem, né? É. É. O pessoal, hoje de manhã cedo eu estava participando de uma conversa de café, vou chamar assim, com alguns sócios lá da Aldas, e a gente estava falando um pouco sobre como é assustador a questão do IA, né? De coisas que a gente vê. Antes a gente falava sobre o áudio, que podia não ser o áudio da pessoa. Agora a gente vive essa história da imagem que pode não ser da pessoa também, né? E cada vez mais o nível de realismo. E eu sei que você tá, no final do dia, o teu negócio hoje tá ancorado, né, a esse mundo do IA, né? Sim. Só que você tá fazendo um bom uso dele, né? É. Ajudando empresários a converter e a levar mais dinheiro para dentro da empresa, né? Onde é que você acha que tudo isso vai te levar para daqui 5 anos? Legal. Bom, eu acho que as empresas estão ainda na fase de piloto, né? Então, eu acho que tem empresas que fazem internamente certas iniciativas, outros que buscam parceiro com conhecimento para realizar esses pilotos. Mas o que eu vejo é todo mundo muito interessado em chegar lá, mas todo mundo também com cuidado para não bobear no processo, né? Então, eu acho que o famoso a 0 a 1 é muito rápido.
Então, todo mundo consegue construir uma agente de IA relativamente simples, que começa já a interagir, já a impressionar na fase de demo. Eu acho que o que a gente vai começar a ver é quem que vai ter esse nível enterprise mesmo, que dá a governança, a transparência, o controle necessário. E quando eu penso nesse sentido, eu acho difícil empresas enterprise, todo mundo chegar nesse nível. Então, falando da nossa ambição, é de primeiro mostrar nesse próximo ano que quem tem expert e domínio de vendas, que Uhum. é melhor posicionado para dominar a tecnologia de IA, para conseguir resultados concretos, né? Algo mais palpável. E a partir disso, hoje, a gente tem um modelo que muitas vezes a gente que opera o agente de IA. Mas a nossa ambição, num segundo momento, é para fornecer até controle pro cliente. Então, a gente começa mais no modelo de Service as a Software, que a gente consegue operar pela expertise que a gente tem, mas um segundo momento, a nossa ambição é também fornecer soluções que empresas conseguem internalizar, utilizar a nossa tecnologia para operar suas equipes de vendas com agentes. Legal. Você já me deu um pedaço de algo que eu ia puxar aqui, que é essa história do todo mundo hoje com auxílio de algum assistente consegue se intitula hoje criador de coisas, né? É, E, e essa história do ir por passo 2, né? Que é você realmente levar isso para um é. processo de governança para os grandes, né? Manter realmente tem uma série de coisas, né, que trazem impacto, né? É muito É, difícil. é muito difícil de colocar em produção, em escala, com confiança. É, Eu acho que essa é a diferença. Por isso que né, tem uma imagem de um iceberg que mostra um pouco o desafio, porque é rápido para conseguir mostrar algo funcional mais para o front-end, uhum, mas daí você fala, cadê os logs? Por que que respondeu assim? Qual prompt que levou aqui? Qual parte da base de conhecimento que foi utilizada? Quantas vezes que alucinou? Então, quando você começa a ver esses desafios que são mais reais para a enterprise, você começa a falar sobre uma camada de software que é tão crítico quanto o agente de IA, sim. que tem que fazer parte desse produto. Então, eu acho que tem muitas startups que estão só focado ali no agente de IA. Nasce todo dia mais 10 empresas que falam que faz isso. Mas quando você fala para esse segmento nosso, que é enterprise, Uhum. você começa a entender que né, tem um comitê de IA, tem um compliance, tem uma bateria de testes que você tem que fazer na homologação para entrar no ar e de fato mostrar todos os dias que não é só performance, mas também é segurança que tem nas interações. É. E esse teu negócio, que tamanho que é esse mercado hoje que você É. está inserido? Assim, você tem os dados concretos em relação ao tamanho desse mercado? Olha, você tem. Eu acho que o motivo que venture capital, né, investidores como os nossos, né, que vêm desse rumo, tá animado sobre esse potencial é que historicamente você tem o bolo de SaaS, né, que SaaS são ferramentas Sim. ou infraestrutura, geralmente são, né, representa um pedaço, mas quando você abre para o mercado de serviço você começa a falar de um mercado de bilhões, né, que tem terceirização, e você começa a pensar, mas poxa, quando a gente de IA, que hoje talvez um bom use case de IA é para assumir um pedaço da jornada, né? Eu acho que a gente não está no momento que eu vejo que a gente de IA deveria substituir humanos. Acho que o segredo está na colaboração bem feita de IA que consegue fazer a parte mais né, mais braçal, e o Uhum. humano que consegue agregar um valor único, que é né, utilizar nossa criatividade, nosso poder de argumentação. É, mas, Aí você trouxe, vou só pegar um gancho nisso que você acabou de falar. Eu acho isso música para os ouvidos. Essa sua visão, né, sobre a questão do IA, né, como uma ferramenta braçal para ajudar o humano ali. E aí eu vi recentemente, o ano passado, eu participei de alguns eventos. Eu sempre falo, né, que cachorro velho tem que aprender truque novo. Então eu venho sempre estudando
fiz vários cursos sobre IA e como eu posso introduzir isso na minha vida. Eu hoje, qualquer coisa que eu vou fazer hoje, eu fico me perguntando se tem uma forma mais rápida de Aham, fazer aquilo, né? E sei. aí, às vezes, a gente se surpreende e fala, poxa vida, tem sim. Walter Longo, que foi o famoso conselheiro lá do Justus, lá, ele sempre fala que o IA é um cinto de utilidades, né, do Batman, né? Sim. Então, o Batman não tem superpoder, mas ele tem um cinto de utilidades que É, o IA ajuda a pessoa a ter superpoderes, né? é, Então, esse para mim é um ponto bem legal. E tem uma coisa também que eu vi num dos eventos que eu participei, algumas áreas de recursos humanos, elas estão sendo chamadas áreas de recursos. Esses recursos podem ser humanos sim. e não humanos. Inclusive, eu acho que a forma que eu vejo do futuro, empresas que aspiram ser mais AI first, eu acho que é começar a tratar a gente de IA como colegas digitais. Sim. Eu acho que quando você começa a pensar em colegas, ao invés de uma ferramenta ou um feature, Uhum. eu acho que você começa a repensar como que esse workflow deveria ser feito. Aham. E eu acho que para empresas que querem aproveitar o máximo, acho que exige um estudo, que eu acho que é o primeiro passo, porque você tem que entender como a tecnologia funciona para entender todo o potencial que ela te oferece, mas daí você basicamente tem que voltar para um papel em branco e questionar qual o papel, em qual cenário eu deveria delegar para o meu colega digital e quando que eu deveria delegar para o humano. E se a gente só pensar em cima do modelo de hoje, você só vai ficar com features com ganhos incrementais. Eu acho que o real poder tá quando você coloca no centro o agente de IA, especificamente em tarefas que são mensuráveis e repetidas. Porque esses são, né, perfeitos para modelos de treinamento, de estudar como que o IA poderia aprender, porque no final das contas, IA é uma, né, imita muito bem, né? Eu acho que quando você tem esse Sim. volume, é capaz de entender o padrão e te ajudar com, né, o que deveria ser a resposta. Então, acho que você está certíssimo com esse ponto. Eu vou te fazer perguntas sensíveis, no sentido de que dá para falar em tamanho da empresa esse ano, número de colaboradores. Se não É. puder falar, fica tranquilo. Sim, sim. Ah, é uma empresa que, né, a gente fatura na casa de 80 milhões por mês, desculpa, 80 milhões por ano. Tem 300, mais de 300 funcionários. A gente tem o negócio que a gente vem oferecendo para o mercado com muito sucesso, que é vendas como um serviço habilitado por tecnologia. Né? Essas operações, eles estão cada vez mais com IA inserido nas operações. Mas hoje os novos clientes, novos contratos já vêm com modelo e proposta de valor de ser AI first. Então já redesenharam o fluxo de vendas com Legal, IA no centro. legal. Isso é uma. Então, mas isso tem algum mercado, tem algum setor que está puxando isso, que já tá, que entendeu e já está trazendo isso de forma mais madura, ou tá. Eu acho que tá todo mundo, em geral, acho que tá numa velocidade parecida. Então, né, a gente tipicamente trabalha com vendas que representam um valor de LTV alto ou um Uhum, ticket médio alto. Então, isso leva para telecom, serviços financeiros, seguros, curso de educação. sim. E eu sinto que, né, tem alguns um pouco mais lentos, talvez, mas eu acho que eu não vejo ninguém muito na frente, no sentido que uma indústria, né, mais velha que está mais com gás para abraçar. Eu acho que está todo mundo interessado, todo mundo indo nessa direção, mas todo mundo também respeitando os processos de governança e de experimentação antes de colocar no ar. Tá. Eh, esse esse trabalho de vocês é um trabalho que dá para ser escalado para fora, para ser global? Sim, Quais são os planos de vocês? Ainda mais inclusive, com esse teu DNA, é, né, de internacional, né? internacional, né? Olha, o Brasil, de longe, é a economia mais relevante e mais avançada de vendas conversacionais. Faz parte do DNA do brasileiro, né? De buscar conversar e de resolver as coisas através do WhatsApp.
Então, a gente está em conversas, e eu vejo sim uma perspectiva de clientes internacionais, mas, por exemplo, o mercado de onde eu sou, os Estados Unidos, tá todo mundo interessado em como criar um canal de comunicação direto com o usuário final. Porque, querendo ou não, lá ainda é e-mail e telefonia. Porque não tem a penetração e o uso diário do WhatsApp, né, que lá. Então, lá você tem SMS que está agora indo para RCS, né, que é outro protocolo. Então, a gente tem recebido alguns contatos de empresas de lá que falam: "Ó, a gente está interessado em o que se tem feito de case lá no Brasil, Uhum. para ver se a gente consegue replicar algo, nos Estados Unidos". Mas a grande dúvida lá ainda é a receptividade no canal de texto. É um canal que ainda está menos desenvolvido do que o Brasil. Nossa, é curioso ouvir esse É. tipo de a gente de alguma forma, à frente, né. Mas a gente tá eu acho que quando você fala de canais conversacionais, o Brasil tá muito na frente, né. Eu acho que você fala com o pessoal da Meta, que somos um parceiro da Meta também, e eles falam que o Brasil tem os use cases mais avançados, né, você tem Índia que tem um volume alto também, mas geralmente o Brasil é referente, né, é a referência quando você pensa de canais e experiências de vendas ou atendimento por texto. Olha só. É, Pessoal, eu vou fazer aqui um puxãozinho de orelha. Eh, a gente muitas vezes, a mídia de um modo geral, coloca muita coisa sobre pontos ruins do nosso país. Aqui é um exemplo prático de algo muito positivo que a gente está à frente e tem várias outras coisas uhum, que eu tive a oportunidade alguns anos atrás de participar de alguns cursos, principalmente na área militar, que eu tive a oportunidade de conhecer alguns cantos do Brasil e alguns projetos no Brasil que muitas vezes não vem a conhecimento ou muitas vezes não há interesse da imprensa falar sei. sobre ele. Mas para dizer o seguinte, tem muita coisa boa no Brasil. Tem muita coisa boa que o Brasil é referência. Tem muita coisa boa que o Brasil faz. Tem muito brasileiro fazendo coisa boa e tem muitos projetos, né, como o do Ken, que está trilhando, que está crescendo e que acontece aqui no nosso país, que está aqui. Então, é só para fazer esse freio de arrumação, porque eu fico às vezes cansado com o pessoal olhando sempre o lado ruim do Brasil, Isso é mas muito o Brasil tem um verdade. lado maravilhoso, É. tem um lado maravilhoso, sabe, a parte do empreendedorismo, a parte das iniciativas, da criatividade, a flexibilidade. Eu falo que quem dá certo no Brasil também tem um outro lado, né, Ken? Eu falo, o Brasil não é fácil. Né, assim, não é fácil em termos daquilo que puxa contra, né, as questões tributárias, políticas e macroeconômicas coisas que a gente não consegue controlar. Eu falo para o empreendedor, controlar você consegue controlar a porta para dentro da empresa, né, isso Exato. você vem fazendo bem. E tem coisas do lado de fora que a gente não controla muito, né, mas, empresários que têm sucesso no Brasil têm um negócio maduro para poder dar certo em qualquer canto do mundo. Isso com certeza, né. Eu vim para o Brasil, eu tinha 25 anos e, então, com certeza muito inocência sobre a complexidade de empreender no Brasil. Mas eu acho que uma vantagem de quem vem de fora, e ainda mais com esse olhar, né, de culturas diferentes, é que eu consigo ver o lado positivo e o que o Brasil tem a oferecer também, né? Então, eu acho que você tem uma criatividade junto com um ecossistema que tem crescido muito. Então, eu acho que você tem várias coisas de inovação que está surgindo agora, especialmente nesse canal WhatsApp, que tem muito potência para ser exportado para o resto do mundo. E eu acho que é só questão de tempo mesmo até os Estados Unidos e outros países mais desenvolvidos, entre aspas, descobrem também como viabilizar, a conexão de canal de comunicação conversacional direto de marcas e consumidor. Isso é uma eu também acho que vai evidentemente estamos puxando isso, mas é uma tendência natural. Todo mundo acaba se espelhando naquilo que está dando certo, né, é Exato. natural. A gente falou agora há pouco de um amigo comum, né,
e que é o Flávio Dias, Uhum. que inclusive teve aqui, eu comentei com você, né, no Sim, nosso sim. podcast. Foi um podcast muito gostoso de fazer. E nós dois temos uma amiga que trabalha numa parte de. É uma parte mais voltada à parte de sucessão para as empresas do lado da família, que é a Fernanda Mandrick. E ela fala, dentro dos programas que ela cria, né, para as famílias, né, que estão estudando ali a sucessão, muitas vezes ela pega, muitas vezes é a segunda, terceira, quarta geração, né, que está assumindo o negócio, e que ela muitas vezes ela cria um programa, né, para levar essa garotada para fora do Brasil, para temas, para agendas muito específicas, para conhecer justamente um lado que eles aqui dentro, como o Brasil, eles não enxergam o Brasil. É. É o que você acabou de falar, a tua Sim. facilidade de enxergar um É. pouco, às vezes a gente que está aqui, a gente acaba não enxergando direito as oportunidades que acontecem, porque a gente fica muitas vezes inundado com um monte de É. assuntos que dispersam a gente, mas muitas coisas boas, né, Sim. como essa que você vem puxando aqui. Eu fico muito feliz e alegre de saber que coisas como essa estão acontecendo aqui e estão aí puxando e quem sabe vão ser com certeza utilizados para como benchmarking para outros lugares depois, né? Com certeza. É, Eu acho que está começando algo muito especial aqui, conversacional e, enfim, acho que a gente vai ver isso com mais claridade, talvez nos próximos anos. Tem alguma coisa que a gente assistia nos filmes que fala, putz, aqui é uma viagem e hoje tá rolando, que você fala, caramba, meu, isso daqui a primeira vez que eu vi achei que era loucura e hoje eu tô fazendo isso. Tem alguma coisa assim? Cara, eu acho que a velocidade que você consiga escrever código e criar aplicativo sem ser uma pessoa técnica é uma coisa que tá me impressionando. E parece que todo mês tem alguma novidade, né? Acho que todo mundo conhece o Lovable, que Sim. é. Mas o que eu tô começando a ver dentro da empresa são. Eu acho que está habilitando áreas não técnicas para criar soluções que antigamente não era viável, porque time de engenharia não tinha capacity para priorizar, por exemplo, algum controle, um painel para uso do time de negócios. Então, a gente está começando a ter ideias, tipo, por que que tem reuniões para pegar updates sobre o que está acontecendo, quando a gente pode consolidar tudo isso em um painel central, onde a gente pode, né, quem quiser pode já acessar, eu acho que a habilidade de criar ferramentas para uso interno, antigamente você precisava contratar uma solução de SaaS Uhum. para fazer isso, e Uhum. eu vejo que código e a habilidade de criar aplicativos tá ficando muito fácil. Então, eu acho que isso é uma coisa que está me surpreendendo bastante de quão rápido que está evoluindo, e quanto que é possível construir coisas e ativos da empresa que antigamente a gente nunca considerou, porque a gente achou que não ia fazer sentido pedir isso para o time de engenharia fazer. Você tocou num ponto interessante, Ken, que é, eu observei que algumas empresas elas estão abrindo, estão criando seus laboratórios Uhum. para testar coisas, para desenvolver coisas, para resolver dor de áreas dentro da companhia, porque se você não organiza isso, É, né? E se você não organiza, fica meio que cada um querendo resolver o seu. E aí a gente começa a ter essa onda de pessoas tentando e dando cabeçada e gastando tempo em coisas, né? Qual que é a tua visão em relação a isso? Você acha que essa história das empresas tentarem fazer por conta própria, né? Os seus laboratórios de teste, porque a cada dia uhum, aparece algo novo, né? sim. E as empresas têm dores para resolver por aí. Você acha que isso é algo que as empresas vão insistir em tentar fazer por conta própria, ou elas Eu efetivamente acho vão que tentar é. buscar isso fora? Eu acho que todo mundo deveria fazer. Eu acho que qualquer empresa, qualquer área, eu acho que se você é um profissional hoje em 2026, você deveria fazer o básico de se dedicar aos estudos e entender essa ferramenta que promete transformar a nossa economia e todos os trabalhos, né? Então, eu acho que todo mundo tem o dever de demonstrar bastante curiosidade, humildade e se jogar e aprender.
Agora, eu acho que é a mesma coisa para empresas. Eu acho que todas as empresas também deveriam experimentar. Porque só assim que você vai entender e aprender mais profundamente sobre os desafios e as limitações. Então, eu acho que eu não acho que. Eu recomendo toda empresa fazer. Agora, a minha opinião pessoal é que eu acho que, parecido quando a gente olha para transformação digital e alguns projetos in-house para construir coisas que acabaram sendo dominados por empresas de SaaS, eu acho que muitas empresas não vão conseguir colocar no ar a melhor solução. Porque cada empresa deveria se perguntar o que é diferenciado e único que eu tenho para oferecer. E eu questiono quanto principalmente empresas maiores, vão ter essa agilidade para conseguir construir essas soluções que talvez no futuro empresas AI first vão conseguir fornecer soluções com preço interessante e com resultados legais. Então, eu acho que tem de demorar para a gente viver isso, mas eu acho que muitos não vão para frente ou muitos vão falar: deixa eu experimentar e testar com outra solução do mercado enquanto eu estou melhorando a minha solução interna. Eu acho que é um caminho natural, né, que eu vejo dos próximos anos. Legal. Em termos de resultado do que você faz hoje, né? Do valor que você gera para os clientes, né? É, Um cliente que tem a escala e um cliente que não tem escala, né? é, O que que efetivamente você agrega para ele? legal. Bom, a gente tem alguns use cases, mas você tem, por exemplo, um chatbot que é nada mais do que uma árvore de decisão para vender. Então, essa jornada geralmente funciona para tirar um pedido. O cliente já está decidido, você já está decidido que, prefiro falar com o chatbot do que o humano, então eu vou ter paciência para passar pelas respostas, os menus, para chegar no final e eu torço que eu consiga finalizar a minha venda. Até essa última onda, eu acho que empresas têm comemorado que, meu share de dígito está aumentando. Mas a minha pergunta é, mas essa jornada converte o máximo possível? E quando você começa a ver, por É que uma que boa não provocação. converte? Porque o ser humano tem dúvidas ao longo da jornada. E às vezes os menus não são bem desenhados. Você fica travado em um loop que você não consegue finalizar. Agora, quando você substitui um chatbot com um agente de IA treinado no política comercial, que entende a argumentação, que entende as etapas da jornada, Uhum. você aumenta muito a possibilidade de ter uma performance muito melhor do que um chatbot mais fechado, mais rígido. A gente tem um piloto acontecendo com cliente enterprise em telecomunicações para vender banda larga. E a gente recebeu um benchmark de, hoje a gente converte 6%, a gente espera 8%. Hoje a gente está em 24%, Caraca. e só faz 3 meses desse piloto. Mas por quê? Porque muito dessas jornadas que travavam, né, em um modelo tradicional, agora você tem um agente de IA que consegue fazer argumentação, responder, tirar dúvidas que são menos esperadas. Uhum, uhum. Então, eu acho que tem uma imensa oportunidade para quem tem jornadas simples para considerar o potencial e não só se enganar que o meu share de digital está aumentando mês a mês. Isso é legal, mas compara com o potencial máximo que existe, eu acho que tem muito mais espaço na mesa que muitos executivos não enxergam. Aí você tocou num ponto e eles não enxergam por quê? Por Porque que que eu, você eu acho que as ou o que que metas. você está fazendo hoje para que eles enxerguem? São 2 perguntas. Eu acho que a forma que muitas empresas grandes funcionam, eu acho que tem as metas de, a gente está em share de 10%, vamos lá para 15, vamos lá para 20. Uhum. Eh, e você tem né, você tem já um vento nas costas que é o consumidor querendo comprar no digital. Então, o consumidor já está indo. Então, eu acho que muitos estão conseguindo bater as metas só de seguir a estratégia do passado, porque a tendência é que os clientes querem ser atendidos no canal de texto ou conversacional. Eh, mas eu acho que muitas vezes empresas não conhecem em detalhe em qual etapa que está caindo. Você só sabe algumas métricas mais macros, tipo, eu tenho, né, 100 mil leads e eu converto 10 mil.
Mas o que acontece com os outros 90 mil leads, né? E se a gente analisa conversa a conversa, quantos que poderiam ter virado cliente se você tivesse uma atuação assertiva na hora certa? E quando uma empresa mais especializada em vendas como a nossa começa a olhar isso, você começa a treinar uma gente que é capaz de responder da forma correta em cada interação. Então, você começa a ver que tem muita oportunidade de leads que abandonaram ao longo do caminho, respostas que não foram respondidas e o cliente desistiu. Uhum. Mas para isso você tem que entrar em detalhe. E eu acho que esse detalhe faz toda a diferença. Quais são as novas habilidades que a equipe comercial tem que ter hoje para poder lidar com o IA? Legal. Bom, eu acho que primeiro eu acho que se eu fosse um diretor comercial, eu acho que o primeiro passo é estudar e conhecer muito bem como que a tecnologia funciona. Eu acho que quem vai aplicar bem IA são os experts naquele domínio. Então, se você conhece muito bem o problema e o negócio, Uhum. é, é muito mais fácil você ser assertivo sobre onde que eu vou inserir essa nova tecnologia, que é uma super arma, né? Que você fala que, poxa, se eu inserir aqui. Então, eu acho que, na minha experiência, o que mais funciona é quando você tem um conhecimento profundo do processo, junto com um conhecimento, vamos dizer, acima da média da tecnologia, para entender, poxa, eu acho que com IA eu poderia fazer isso e isso que vai me trazer o resultado. E geralmente o resultado é ou um aumento de performance ou uma redução de custo, né? Eu acho que são os dois lugares que a gente mais vê esse potencial para a área comercial. Ah, legal. Assim, esses ganhos de produtividade, né, que a ferramenta traz, né? Você falou sobre um case que você desenvolveu, o teu time está trabalhando num piloto, né? Uhum. De algo que acontece 6, a expectativa era 8, e em 3 meses vocês já estão gerando 24, né? Sim. É uma coisa um pouco fora do comum, ou você acha que é algo que é possível manter numa escala grande? Eu acho que vai ser caso a caso, né, talvez, né, se a gente repetir, eu tô confiante que você deveria ter um aumento de uns 30, 50%, seria o mínimo eu esperaria. Mas também depende da por exemplo, complexidade do produto. Se é um Uhum, produto muito simples, uhum. talvez um chatbot simples atende. Então você tem que avaliar caso a caso. Eu acho que não tem bala de prata aqui. Teria que entender a complexidade do produto, e o potencial ineficiência que existe pela solução atual. Mas eu acho que vai, em geral, surpreender positivamente, porque, de novo, as metas geralmente são metas de evolução de share. Eu acho que você não sabe, exatamente quanto você está deixando na mesa, com essas soluções. E eu falei só do chatbot, mas eu acho que a gente também poderia pegar um outro use case que, por exemplo, um time de inside sales. Então, você tem um time de vendedores humanos. Uhum. Eh, Nesse caso, geralmente o humano está num fluxo que é uma venda mais complexa, Sim, e o que a gente está começando a ver? Que tem algumas tarefas dentro do fluxo humano que o humano não precisa fazer. que não precisaria ser ele. Exato, pensa uma indústria que, né, por exemplo, você pega um produto complexo como financiamento, Uhum. você não espera uma taxa de conversão de 30, Não. 20%, você espera de 2%. Uhum. Então, quantos leads que um vendedor humano tem que trabalhar para conseguir uma, duas vendas, né? E daí você fala, poxa, mas por que que não pode ser atendido por um agente de IA Uhum. que só cuida de uma etapa de qualificação? E o quanto mais a gente consegue empoderar com acesso a APIs e outras bases de dados, Uhum. esse agente é um agente autônomo que é capaz de checar crédito, checar várias coisas de qualificação, elegibilidade e só passar o lead qualificado para seu time de vendas. Sim. Então, de novo, eu acho que é para valorizar o que o vendedor faz bem, mas o vendedor não precisa qualificar 98 leads não qualificados. O vendedor não precisa gastar tanto tempo em imputar venda,
e fazer os trabalhos mais burocráticos. Então, você começa a ver que a gente se acostumou, times muito grandes, que às vezes não precisa, né? E né, isso é só um exemplo de IA inserido no fluxo como um agente de IA. Mas também isso sem falar sobre o potencial de IA ser um supervisor ou até um ajudante do próprio vendedor, né? Então, você começa a ver que tem vários ângulos que o IA é capaz de deixar muito mais eficiente, mais produtiva o processo de vendas. Ok, você já ouviu algo? Com certeza sim. Eu até já imagino a resposta. É que o teu negócio tira emprego dos seres humanos? Ah, sim. Eu acho que isso sempre é uma preocupação, né? Mas o que, inclusive para nosso time, porque eu tenho um time de inside sales, então a gente também teve esse desafio de, ó, todo mundo tem medo sobre o que vai acontecer com o IA. E hoje, o nosso time de vendas é um dos times que tem mais abraçado AI First. E isso é uma das coisas mais legais. Eu participei numa reunião recentemente que um supervisor trouxe um case de uma ferramenta que ele construiu para ajudar ele e os colegas dele em fazer uma gestão melhor. Então, na minha experiência, o que determina isso é liderança. Se você tem uma liderança que está comprada, que a gente não vai resistir à mudança, a gente tem que abraçar, você começa a formar talentos muito, muito prontos para os desafios. Então, hoje eu tenho orgulho que a gente tem funcionários que também, eles não vão ser substituídos pela IA, porque eles sabem dominar a IA. E eu acho que sabendo dominar o IA, agora eles são profissionais mais preparados também para os próximos desafios. É. Agora um pouco, uma coisa que curiosidade, como é que é o cap table hoje de vocês? Como é que vocês estão Sim. distribuídos? Bom, hoje a gente tem alguns fundos de venture capital. Uhum, Então a gente tem fundos que já entraram já desde a primeira rodada. Então, alguns nomes, né? O Redpoint eVentures, o Kazek, uhum, QED. Então a gente está estruturado como uma empresa, né, apoiado por venture capital. Então a legal. gente teve várias séries de rodadas de capital levantado. E hoje a gente tem uma governança de um conselho, né, que tem membros, né, que participaram nos investimentos, junto comigo e com meu sócio, que fundou a empresa. Tá, legal. Uma das lições aprendidas Uhum. do que deu errado na sua vida, né? É, Assim, o que que você faria diferente hoje? é uma boa pergunta. Olha, eu brinco, a maior empresa que eu já trabalhei é Scali, né? Porque eu comecei sempre com uma carreira, né? Acho que minha raiz é muito mais empreendedor. Então, eu estava muito mais confortável com o 0 a 1 do que e um pouco inocente sobre os desafios de 1 a 10, 10 a 100. Uhum, Então, acho que isso foi muita dor para aprender, sair de um modelo de ser fundador, esperar que todo mundo vai trabalhar com o mesmo senso de urgência, sem estrutura, sem os processos. E até essa pessoa que você mencionou, o Flávio Dias, foi uma das pessoas que mais me ajudou em fazer a transição de um empreendedor raiz para pensar um pouco mais como executivo, sem perder o DNA de um empreendedor, né? Então, acho que teve muitos. Acho que dor de crescimento pessoal, porque quando você cresce em um ambiente que a expectativa de crescimento é muito acelerado pelos investidores também, eu acho que muitas vezes você está fazendo pulos muito não naturais. E ainda mais você não consegue aprender pessoalmente nessa velocidade. Então, eu acho que, né, ganhei bastante, né, muitos cabelos brancos pelo processo, mas eu acho que se eu fosse fazer algo diferente, eu acho que eu teria começado mais trabalho com coach executiva, né, mais cedo na minha carreira. Eu acho que teve um certo orgulho de figure it out sozinho, né? Que eu acho que eu vou aprender, vou ler, eu vou escutar um podcast.
Mas eu acho que nos últimos anos eu aprendi como aceitar ajuda profissional como uma ferramenta para me acelerar, né. Eu acho que meu papel é ser a melhor versão de mim nessa cadeira, e por que não Sim. buscar ajuda e investir em mim. E, né, eu acho que quando eu fiz essa virada, eu acho que, eh, né, eu percebi que eu consegui evoluir mais rápido. É, isso que você falou para mim é o que eu falo para os empresários, é o atalho, né? É. Você poder falar com pessoas que têm mais experiência, mais bagagem. É muito mais simples hoje, fazendo um exemplo bobo, né? É, você pode pegar hoje um manual. Esses dias eu comprei um carro novo. Vou pegar um exemplo prático. Comprei um carro, minha esposa me ajudou, ela falou: você precisa ler o manual, né? Aí eu falei: mas para que eu vou ler o manual se eu posso assistir um tutorial que provavelmente alguém já leu o manual, Aham. já vai me trazer um pouco do recorte, né? É um pouco isso, né? Assim, Perfeito. o quanto antes você se cerca de pessoas que passaram por aquilo, que tem bagagem, que tem uma visão de fora, quanto mais rápido você faz isso, e esse teu exemplo se conecta com um pouco da minha experiência. Eu também, quando eu empreendi lá atrás, se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu também teria me cercado de pessoas mais rápido e mais cedo. É. Eu também teria feito isso. E pedir ajuda, né, Pedir porque ajuda. eu acho que um pouco do trabalho, né, eu acho que é real, né, investidores, colaboradores, tá todo mundo esperando uma versão mais confiante que você tem todas essas, né, É, tem respostas. Mas é importante separar as identidades, né, porque sim, a gente quer ser o líder, confiante, decisivo, mas a gente também, quando a gente está ponderando uma decisão difícil, você quer se colocar num lugar de total humildade sim. para entender: será que eu tenho um ponto cego aqui? Será que tem mais informação que eu deveria buscar, fazer mais perguntas, escutar mais para tomar a decisão? Então, eu acho que esse é um dos desafios que a gente estava falando de ser empreendedor ou empreendedora, é que você tem que né, mudar a ótica muitas vezes em um dia, né, de ser o estudante, de ser Sim, a pessoa total. que vai tomar as decisões difíceis, Total. né. Para nossa audiência que está aqui assistindo o podcast e que está querendo iniciar uma jornada do uso de IA na sua área de vendas, na sua área comercial, quais conselhos você daria ou por onde você acha que eles devem começar, quem? Legal. Eu acho que tudo começa com o negócio. Eu acho que você tem que conhecer seu negócio muito bem. Então, se você tem um time muito grande, comece a entender quais são as dores deles, onde que eles estão perdendo mais tempo, que não está gerando valor, eh, né? Ou se você está perdendo muitos leads, não está, né, conseguindo converter, entenda os motivos, em qual etapa que estão caindo do fluxo, tá desistindo. Eu acho que eu não acredito em soluções rápidas de, vamos aplicar IA e ver o que funciona. Acho que você tem que ser cirúrgico. E para ser cirúrgico, você tem que conhecer detalhe. Então, eu acho que essa combinação de entender o potencial da tecnologia junto com um conhecimento profundo do seu negócio, eu acho que essa combinação deveria te trazer várias ideias e hipóteses sobre onde que tem valor na mesa. Que legal, legal. De tudo isso que você colocou, é tão gostoso saber o que vocês estão fazendo e como vocês fazem, que dá vontade de assinar algum contrato. Onde é que eu assino? É muito legal, é muito legal. Parabéns aí Obrigado. pelo trabalho. A gente está se aproximando aqui da reta final do nosso podcast, e aí eu vou fazer agora algumas perguntinhas, mais do quem, meio bate-bola, para você poder dividir com a nossa audiência. É, fala pra gente um hábito que te ajuda no dia a dia, quem? Escrever. Eu faço uma retrospectiva semanal. eh, eu quebro o meu ano em 52 semanas, e toda semana eu faço várias reflexões. Uma é, eu tenho algumas frentes de bem-estar que eu tenho mapeado. Então, sei que ser um pai, né, presente, marido presente, né, realizar trabalho é um pedaço. Eu acho que ao longo dos anos eu comecei a ganhar várias frentes, hoje tem 7. Dou uma nota simples de 1 a 4
só para ver onde que tem desequilíbrio e onde eu preciso focar mais na próxima semana. Que legal, que legal. Um livro que você recomenda? Eh, o livro Princípios, do Ray Dalio, né, em inglês Principles, foi um livro que me ajudou bastante em melhorar a forma que eu penso sobre como tomar decisões, e como também criar e esclarecer meus princípios da vida, né, os meus valores para poder focar mais nas coisas importantes na minha vida. Que legal, que legal. Tem algum podcast que você assiste, que você recomenda? Bom, acho que o podcast faz anos eu escuto esse podcast, talvez ainda continue sendo o meu preferido, que é o Masters of Scale, Ah, legal. eh, que eu vi até que tem um livrinho aqui atrás de você, Aham. mas é do fundador da LinkedIn, o Reid Hoffman, que ele traz líderes de empresas que compartilham abertamente as lições aprendidas em escalar seus negócios. Que legal. Um filme ou série que você recomenda? Tem uma série chamada O Playbook, que é sobre técnicos de esportes profissionais. Então, gosto muito de paralelos entre negócio e equipe de esporte. Então, é uma série que fala sobre os valores e sistema né, de operar de vários técnicos que já têm ganhado vários campeonatos mundiais. Que legal. Tem alguma frase que marcou sua trajetória, que você goste? O que vem na cabeça é, né, ganha-ganha. Eu acho que tudo que eu busco fazer, que seja com cliente, seja com colaborador ou fornecedor, eu tô querendo elevar os outros, e vencer juntos. Tem alguma coisa que você acha relevante que a gente, uma mensagem, alguma coisa sobre o teu negócio, sobre você, que você queira falar aqui pra gente? Eh, olha, eu tô muito curioso e muito animado sobre 26. Eu sinto que 25 foi um ano de bastante piloto, inclusive muitas notícias sobre pilotos que não deram certo, que empresas só têm, né, só 5% das empresas conseguiram de fato sucesso. Uhum. Eu acho que o que eu gostaria de falar é que tem empresas que vêm fazendo um trabalho muito metódico e que está pronto para mostrar que tem mais cases, né, de sucesso prontos para ser colocado em produção. E eu acho que 26 promessa ser um ano que a gente começa a ver um uso maior, e mais no dia a dia de IA. Então, eu acho que de confiar que eu acho que a infraestrutura, a arquitetura está sólida. Uhum. Tem várias empresas, não só a Scali, que vem trabalhando bastante para entender o que que é para colocar de forma segura. E eu tô com uma expectativa de começar a ver mais de forma mais palpável quanto isso transforma, o canal de atendimento e de comunicação com o cliente em 26. Que legal. Legal. Ok, para nossa audiência poder encontrar você, você tem as redes sociais que você possa divulgar aqui. Perfeito. Bom, então o nosso site é scali.ai. A gente está no LinkedIn, podem me encontrar também lá no LinkedIn, onde eu geralmente faço meus posts, Ken Diamond. Uma grande honra receber você aqui. Feliz com a tua história, conhecer o teu negócio. Como eu te falei, dá vontade de comprar alguma coisa. É bom saber que ideias e projetos, empreendedores do teu calibre estão puxando esse tipo de frente. Um projeto que nasceu já com vários investidores, né, de peso juntos da ideia. Então, evidentemente, é algo extremamente para dominar realmente aí um pedaço grande aí do nosso planeta, vou chamar assim. Então, parabéns aí pelo teu projeto, viu? Bom, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo papo. Legal. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso podcast, Dono para Dono. Passando aqui algumas mensagens, redes sociais da Aldas, o nosso site, o www.aldas.com, ou o Instagram, Aldas Underline. O meu, Ale Chaves Conselheiro, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, fica fácil de me localizar. E é isso aí.
Valeu, pessoal. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.